queridos, um tema importante quando tratamos sobre Idade Média, com certeza, é a questão da disputa entre o poder espiritual e o poder temporal. Mas, prof, o que significa isso? O poder espiritual é o poder religioso, o poder da igreja, e o poder temporal é o poder dos reis, dos nobres, de um modo geral. O que a gente percebe? Por que existe um conflito entre estes dois poderes em alguns momentos? Porque se a gente analisar o nascimento da igreja cristã, a gente percebe que tem a ver com a institucionalização proposta pelos imperadores. Então, dois atos importantes ainda no final de Roma, o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos, e o Edito da Tessalônica, criando, transformando a igreja cristã na religião oficial do império. No meio disso, a gente teve o Concílio de Nicéia, que teve a direção do imperador Constantino. Então, você veja que quando a instituição eclesiástica ela começa a surgir, ela surge pelas mãos dos imperadores. Significava que existe uma aproximação muito grande entre o poder espiritual e o poder temporal, o poder político e o poder religioso, portanto. Sacaram? Acontece que, ao longo da Idade Média, e a desagregação das instituições políticas e a descentralização política faz com que a igreja cristã seja, de certa forma, a única instituição, a única estrutura que vai sobrar do antigo Império Romano e que vai tentar se consolidar como uma igreja universal na Europa, naquele contexto da Alta Idade Média. Então vai ter uma certa rusga entre os imperadores ou nobres de um modo geral, acostumados com a ideia do cesaropapismo, que era o imperador ou o poder político comandando a religião, e por outro lado você tem o papa, o papado, o conjunto de bispos tentando consolidar uma autonomia da igreja em relação ao poder político. Então essa vai ser uma jogada que vai marcar, digamos assim, o período da Idade Média, que a gente vai ver, e depois ele volta, essa rusga, esse conflito de novo entre poder temporal e poder espiritual, ele volta a aparecer ali na Baixa Idade Média, no contexto de formação dos estados modernos absolutistas, certo? Então, super importante ficar ligado nesses embates, porque desses embates a gente vai ter alguns fatos históricos, como o cisma do Oriente, a ruptura da Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, e até mesmo a querela das investiduras, um conflito entre o Papa Gregório VII e o rei Henrique, rei do Sacro Império Germânico naquele momento, tá bom? Então fica bem de olho nisso, não foi fácil, a aliança entre o poder espiritual e o poder temporal não é um dado constante e estável no período da Idade Média e nem da Idade Moderna. Isso é uma grande aliança que vai se constituindo ao longo do tempo. Fechou? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica, comenta aqui, se tiver dúvida, me manda que eu respondo. Beijo, bons estudos, tchau! 0690, mas eu não